Muito boa tarde, só nesta altura, 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo, começa aqui o segundo jornal em língua portuguesa na Rádio França Internacional. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta sexta-feira, dia 6 de outubro, acordo entre Moçambique e Credit Suisse vai aliviar dívidas ocultas. O presidente norte-americano Joe Biden anunciou que vai alargar o muro entre Estados Unidos e o México. Alargamento a novos membros, agenda estratégica e pacto migratório são os três grandes temas em discussão na reunião informal do Conselho Europeu que decorre em Granada, em Espanha. No controle do técnico desta emissão está David Brockway. E o jornal começa agora. Esta semana o Estado moçambicano fechou um acordo extrajudicial com o banco Credit Suisse. O acordo vai permitir aliviar uma parte das dívidas ocultas. Ainda assim, o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, reconhece que a pouca informação veiculada sobre o acordo não permite saber se foi um bom ou mau acordo. Mais explicações com Orfeu Lisboa. O anúncio pelo governo moçambicano na segunda-feira do acordo extrajudicial alcançado com o banco Credit Suisse para pôr fim ao litígio com o banco na sequência da dívida orçada em 622 milhões de dólares alocados a proíndicos com garantias do Estado. Questionado sobre o acordo, o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, considera que a falta de clareza e o fechamento das autoridades não abre espaço para conclusões. Devemos analisar com maior profundidade, naturalmente, o acordo e para aí chegarmos à conclusão se foi bom ou se foi mau. Mas há um princípio em direito, mais vale um mau acordo que uma boa demanda. Com este recuo na acusação ao Credit Suisse, Moçambique poderá receber 100 milhões de dólares, uma situação que aqui, sem reservas, Carlos Martins garante foi bem conseguido e explica as razões. Levar esse pleito avante significa mais custos para o governo e, sem certeza, se iria vencer o processo ou não. O processo das dívidas ocultas custou ao Estado moçambicano só este ano 80 milhões de dólares. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Moçambique que começou esta ação contra o Credit Suisse e a Privi Invest em 2019 em Londres para evitar que o país tivesse de pagar as dívidas contratadas de forma ilegal, como nos explicava Orfeu Lisboa, nosso correspondente em Moçambique. O acordo vai permitir que o país não tenha de pagar a parte da dívida dos 622 milhões de dólares relativos à empresa Proindicus. Assim, a totalidade das dívidas ocultas não são de 2,2 mil milhões de dólares americanos. Bissau 94 FM. O muro que divide os Estados Unidos da América do México, sonhado por Donald Trump, o antigo presidente, vai continuar a ser construído agora sob o mandato de Joe Biden, já que o atual presidente não consegue reverter a atribuição de verbas e que muitos dos seus apoiantes consideram que é importante travar a imigração ilegal no país. Catarina Falcão. Ao contrário do que prometeu na campanha eleitoral, Joe Biden vai continuar a construir um muro que visa dividir a fronteira entre os Estados Unidos da América e o México, já que as verbas de 2019 já foram alocadas pelo Congresso e nem o presidente pode redistribuir este dinheiro para outro tipo de vigilância se os congressistas não concordarem. Do outro lado da fronteira, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, não ficou satisfeito, argumentando que continuar a construir este muro é um retrocesso. Quem está a comemorar esta medida forçada é Donald Trump, que na sua rede social disse que finalmente Joe Biden está do lado certo. O presidente estava pressionado não só pelos republicanos, mas também pelas cidades fronteiriças democratas que têm assistido ao aumento da chegada de migrantes vindos do México. As patrulhas fronteiriças já interceptaram mais de 245 mil pessoas no último ano que tentavam entrar ilegalmente no país. Este novo troço do muro vai ser instalado no Vale do Rio Grande, no Texas. Alargamento a novos membros, agenda estratégica e pacto migratório são os três grandes temas em discussão na reunião informal do Conselho Europeu que decorre em Granada, em Espanha, numa altura em que os países como o Reino Unido e a Itália utilizam a pressão para se chegar a uma resposta comum, enquanto a Polónia ou a Hungria rejeitam qualquer mudança. Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais de Lisboa, que está prestes a lançar o segundo volume das suas memórias em tempo de amnésia, evoca também esta
esta questão neste livro. Mostra-se cético quanto à possibilidade de se chegar a um acordo nesta matéria. Note que os europeus, em relação à imigração, não põem nada como prioridade os direitos humanos. Veja os acordos que a União Europeia faz com a Tunísia e com os países do norte da África. Vejam-se as pessoas todas que morrem no Mediterrâneo a tentar chegar à Europa. No fundo, os imigrantes de hoje não são aceitos na Europa e não têm os seus direitos defendidos. Ora, nos tempos que eu vivi em Paris, uma das grandes glórias da França e da Europa democrática é ser a terra de asilo. Em particular, a França, terra de asilo, era um slogan francês. E não há dúvida que os imigrantes, mas também os refugiados, os imigrantes podemos dizer que respondiam a uma necessidade económica da França naquela altura. Mas os refugiados encontravam enorme solidariedade em França. Ora, isso desapareceu e cresceram as correntes de extrema-direita, fizeram dos imigrantes e dos refugiados os seus inimigos. Isso é o triunfo de ideias que fazem parte de uma contra-revolução cultural que se apoia às conquistas dos anos 60 de igualdade, direitos humanos, de multiculturalismo e diversidade. Declarações de Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, entrevistado por Liliana Henriques, ele que falava desta contra-revolução cultural relativamente aos imigrantes que deixaram de ser bem acolhidos e recebidos na Europa. O Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos vai enviar uma equipa de investigação para a aldeia de Orsa, no leste de Ucrânia, onde um ataque com mísseis fez ontem 52 mortes. Mais de 43 milhões de crianças foram forçadas a deixar as casas por causa de desastres naturais. Os números fazem parte de um relatório divulgado esta sexta-feira pela Unicef. As inundações e tempestades são responsáveis pela maioria dos deslocados. Nos próximos 30 anos, o número de crianças afetadas pode chegar aos 96 milhões, portanto, um número a mais que duplicar, anuncia a organização Unicef. A fadista portuguesa Gisela João regressa esta noite à França com um concerto no Festival de Marne, na região de Paris, em Choisy-le-Roi, onde vai apresentar o terceiro e mais recente álbum, intitulado Aurora. O público tem sempre uma participação importante nos concertos, acredita a fadista Gisela João. Nunca sei muito bem, sabe, porque os concertos são todos diferentes, nunca há um concerto igual. Depende sempre muito também da atmosfera criada pelo público, porque nós estamos no palco, nós estamos a dar. Portanto, o público cria o ambiente da sala. Isso é sempre um fator que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu não sei quem vai lá estar, nunca vi aquelas pessoas, eu não sei como é que elas se comportam, se estão de braços cruzados, se batem palmas, se riem ou se estão sempre sérias, não sei. E tudo isso tem muito impacto em quem está no palco, e isso é uma conversa que tenho muitas vezes com outros cantores, com dançarinos, com atores, e de facto o público tem uma participação importantíssima nos concertos e a causa e efeito do que acontece no palco. O campeonato de primeira divisão de handebol feminino decorre em França. A equipa de Brest conta esta temporada com a internacional espanhola Alexandrina Barbosa, que abordou os objetivos que tem com a Espanha, que passam por alcançar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. O objetivo é estar no Campeonato do Mundo e ir o mais longe possível e tentar conseguir, se possível, já a classificação direta para os Jogos Olímpicos e, se não, pois, ter uma boa cabeça de série para poder classificar-nos também para os Jogos Olímpicos. O que é que falta com a seleção espanhola, Alexandrina? Falta outra medalha no Campeonato do Mundo e nos Jogos Olímpicos. Aí já seria, para mim, já um prémio, não? Poder ir outra vez aos Jogos Olímpicos e conseguir uma medalha com a Espanha. Seria fechar a carreira com uma medalha? É isso o objetivo? Seria, acho que um bom final de carreira, porque acho que mereço também, depois de tantos anos fora, jogar a alto nível. Acho que acabar assim nos Jogos Olímpicos com uma medalha, para mim seria uma satisfação muito grande. Portugal também tem evoluído no handebol feminino, tem seguido essa evolução? Sim, tenho seguido, mas tenho contacto com alguma jogadora também portuguesa e é verdade que ultimamente Portugal está a trabalhar muito bem. É verdade que ainda o campeonato está um bocadinho mais baixo, mas estão a trabalhar muito bem. As jogadoras decidiram também ir para fora e isso dá também uma experiência para logo quando concentrarem com a seleção portuguesa poder fazer jogos importantes. Declarações de Alexandrina Barbosa, handbolista espanhola, entrevistada aqui por Marco Martins.